Olá pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de hoje a gente tem um pouquinho sobre a questão continuação daquela questão dos seres vivos, né? Da, da alimentação, tá certo? Da vida deles, tá bom? Os seus hábitos de dia e de noite, tá bom? E a questão também principalmente da alimentação, tá certo? Carnívoros, onívoros e herbívoros, o que eles comem, tá bom? Além dos seus hábitos, isso da sua alimentação, tá certo? Aí de início a gente tem um textinho no nosso livro, que diz assim, ó, seres vivos do dia e da noite, estão vendo? Aí tem a pergunta que vocês vão, após a explicação e leitura do texto aí no livro de vocês, vocês vão responder essa pergunta aí, ó. Se existem animais que têm hábitos noturnos, o que isso significa, tá certo? O que significa esses animais, terem hábitos noturnos, pessoal. Mas vamos ao nosso texto, tá certo? Que o texto diz assim, ó, animais de hábitos diurnos, que têm hábitos que são usados, que são feitos suas atividades durante o dia, tá certo? Aí diz assim o texto, acompanha aí. As atividades de muitos seres vivos dependem da presença ou não da luz do sol, tá certo? Então tem animais que eles só saem durante o dia, tá bom? À noite eles dormem ou ficam em algum lugar se protegendo, tá bom? Então, de acordo com o período em que estão mais ativos, os animais podem ser classificados em diurnos ou noturnos. Diurnos para animais de hábitos durante o dia e noturnos durante a noite, tá bom? Aí diz assim, ó, os animais diurnos são mais ativos durante o dia, estão vendo aqui? Eles geralmente se alimentam e se locomovem enquanto existe, enquanto há a luz no ambiente, tá certo? Enquanto há a luz do sol, tá certo? Aí observem aí nos nossos exemplos de animais, pessoal. O primeiro aqui, ó, a gente tem o macaco prego, estão vendo aí? Os macacos pregos, leiam a legenda aqui embaixo, ó. Os macacos pregos, os camaleões e as borboletas são animais diurnos. Eles realizam diversas atividades durante o dia, como a busca de alimentos, tá vendo? A gente tem um macaco prego aqui no exemplo, ele se alimentando, né, de frutas, tá bom? E tem a questão do tamanho dele, ó. O tamanho dele aí a gente já entra para a questão matemática também, ó, 45 centímetros, tem quase meio metro, tá bom? De comprimento. Um animal da raça dos macacos, ele é um animal de pequeno a médio porte, não é muito grande, só que tem também macaquinhos, espécies de macacos menores, tá bom? Aí a gente tem também no nosso exemplo outros dois animais que foi descrito lá, né? O camaleão, tá certo? Que aqui a gente tem o comprimento dele, ó, 23 centímetros, tá bom? Essa espécie aqui, ela tem mais de um palmo, um pouquinho mais de um palmo do tamanho de um palmo da mão de uma pessoa adulta, tá bom? 23 centímetros dá um palmo e meio do palmo de vocês, um palmo e meio a 2 palmos do tamanho da mão de vocês, crianças. E esse exemplo aqui tem várias espécies de camaleão. Esse exemplo aqui, como vocês veem, a questão dele usar, né, a questão do rabo, da cauda aqui, o rabo como um suporte para ele não cair, tá vendo? Que ele faz aquele enroladinho às vezes. A questão de pegar os insetos, a maioria dos camaleões são assim, ó, essa questão dessa língua dele ser como uma cola, que ele pega insetos, tá bom? Ele joga, dá aquele tiro com a língua e pega o inseto, tá bom? Essa espécie de camaleão, aqui na nossa região, geralmente não tem, mas em outras áreas. Mas as várias espécies de camaleão, ela tem esse hábito de caçar durante o dia e desse modo de caçar suas presas, tá bom? Aí temos também, pessoal, a questão da borboleta, né? Essa espécie aqui do desenho, ela tem uns 7 centímetros, né? Como descreve na imagem, e borboletinha pequena, tá bom?
E geralmente as borboletas também têm esse hábito diurno, às vezes muita por conta da questão das flores que elas usam, que elas se alimentam, tá certo? A questão de algumas espécies de flores também ter mais atividades durante o dia, tá bom? Terem que as flores, algumas espécies elas soltam um cheiro, um odor que atrai os insetos, tá certo? Aí essa atração às vezes acontece em algumas espécies de vegetais durante o dia e atrai nesse caso as borboletas também para atividade durante o dia. Só algumas espécies de borboleta que tem hábito noturno, mas muito raro, tá bom? Aí a gente vai para a continuação, pessoal, que diz assim, ó, que é uma dica para vocês, tá certo? Que é a questão o primeiro Larousse dos animais, que é uma explicação, tá certo? O livro, ó, como diz aqui na imagem, ó, o livro apresenta diversos animais que vivem em diferentes ambientes do planeta. Você poderá conhecer os nomes, as características e os hábitos de vida de cada animal por meio de histórias e ilustrações muito interessantes, tá certo? Aí eu vou procurar e postar para vocês essa questão do link desse livrinho, tá certo, pessoal? Aí a gente vai para a segunda parte, que é dos animais noturnos. Aí vejam os exemplos, confiram aí no livro de vocês e vejam os exemplos e as características, os hábitos, tá bom? Aí animais de hábitos noturnos. Aí animais de hábitos noturnos são mais ativos durante a noite, tá vendo que há uma inversão já, né? E em alguns casos possuem a visão mais adequada para enxergar em ambientes escuros, tá certo? Como esses exemplos aqui, desses três animais, tá certo? Muitos também têm olfato e audição bastante desenvolvidos, tá certo? Eles escutam mais, tá bom? Eles têm a questão do sentido de ter um nariz mais forte, tá bom? Eles conseguem sentir cheiro, ouvir sons mais altos ou em frequências diferentes da gente, ser humano, tá certo? E de outros animais, tá bom? Isso facilita a caça deles, tá bom? Olha só, aí diz o texto, ó, nem todos os animais de hábito noturno dormem durante o dia. Alguns animais que saem para caçar, para se alimentar, para andar à noite, eles passam o dia dormindo. Outros não, tá certo? Depende do tipo de espécie, do tipo de animal, tá certo? Mas a maioria deles tem alguma dessas características. Ó. Ou eles ouvem melhor, ou eles têm um sentido de cheiro mais apurado, tá certo? Conseguem ter uma visão no escuro, tá certo? E isso acaba ajudando eles na sua caça, na sua alimentação e também em se proteger quando saem à noite, tá certo? Aí vamos aos exemplos aqui, ó. Observem primeiro a legenda, que diz assim, ó. Os juparás, as corujas e os morcegos são animais muito ativos durante a noite. As corujas têm audição bastante aguçada, tá certo? Então elas conseguem ouvir melhor do que outros animais, tá certo? Por exemplo, já os morcegos, como diz na legenda, os morcegos apresentam o sistema próprio de localização, que lhes permite se orientar na escuridão da noite. O morcego tem tipo uma espécie de radar. Para a questão do radar, por exemplo, navios, esses navios submarinos, eles têm uma questão que é o radar, que é essa questão de eles mandarem sinais, tá bom? Que o sinal, como se ele batesse no que está na frente e voltasse para identificar o que é. Então o morcego, ele tem como se fosse isso, ele lança tipo um som, alguma espécie de onda, que a onda, por exemplo, tem um inseto na frente dele. Então ele lança essa onda, a onda bate no inseto e volta para ele, e quando ele recebe essa onda, essa onda invisível de sonar, de sonda,
ele já identifica, por exemplo, o tamanho geralmente do inseto, a distância que ele tá certo? Isso facilita o morcego se localizar à noite e também fazer a caça, tá certo? Se movimentar e fazer as suas caças, a sua questão de comida, tá bom? Já os Jupará, esse animalzinho aqui, ó, ele sai geralmente para caçar à noite também e caçar suas frutas. Então, geralmente ele tem a questão também de uma visão melhor no escuro, tá certo? Ele consegue ter os seus sentidos aprimorados, tanto a visão quanto o cheiro para identificar essa questão das frutas que ele come, quanto um pouquinho também de ouvir. Ele não tem alguns tão apurados quanto o morcego e a coruja, mas os sentidos dele são, esses três sentidos são bem melhores do que os da gente, seres humanos, tá bom? E após essa questão, pessoal, a gente vai tirar dúvidas no grupo, explicação a mais para vocês, tá bom? E vocês vão responder essa questão aí que diz no textinho, além daquela primeira, tá bom? Dos hábitos, ó. Existem animais que têm hábitos noturnos. O que isso significa? Após essa explicação e tira dúvida, vocês respondem. E depois essa daqui, ó. O ser humano é um animal de hábitos noturnos ou diurnos. Nós, seres humanos, temos nossos hábitos, nossos maiores hábitos, durante o dia ou durante a noite. Escrevam qual desses hábitos a gente tem e expliquem por quê, tá?